Pai do Senhor, amados irmãos, Pastor Fábio aqui. Vamos mais um áudio aqui sobre, agora, Daniel capítulo 8, para nós começarmos a entender, para nós entendermos sobre a questão do anticristo. Daniel teve uma visão, no capítulo 8, que fala a visão do carneiro e do bode. Olha a importância desta visão. Eu vou estar pulando alguns versículos para que a leitura, que é muito extensa, não fique tão grande assim, né? Então a Bíblia diz que Daniel ele teve esta visão. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão que estava na cidade de Susana, província de Elão, vi esta visão. Eu estava junto ao rio Ulai. E levantei meus olhos e vi um carneiro que estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos. Um era mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Estando eu considerando, quando um bode via do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, o qual tinha visto em pé diante do rio, correu contra ele com ímpeto e com força, e vi chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, feriu e quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. Então o bode lançou por terra e pisou, não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no lugar subiu outros 4, também notáveis, para os 4 vendo o céu. Verso 9 é o versículo-chave. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente, para a terra formosa. E se engrandeceu até contra o exército do céu, alguns exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. E se engrandeceu contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, o lugar de seu santuário foi lançado por terra. E o exército foi entregue a ele com sacrifício contínuo por causa da transgressão, lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Até aqui por enquanto. Então, o que significa esse carneiro e o bode? Bom, isso aconteceu no terceiro ano do reinado de Belsazar. Então, Daniel ainda está sobre o reinado da Babilônia. Tá? Daniel, ele vê também no capítulo 7, os 4 animais, também é no primeiro ano de Belsazar. Então, ainda é no reinado da Babilônia. Tá? Então, ele vê os reinados futuros, os reinados que haveriam de suceder depois já está próximo de acabar o reinado da Babilônia, está próximo de vir os medo-persas, não é? E Daniel tem esta visão. Então, muito bem, esse carneiro e este bode, ele vê um carneiro que tem 2 chifres notáveis. Esses 2 chifres significam os medo e persas. Mais na frente você vai ver aqui ele explicando sobre isso. Tá? Vamos apenas resumir aqui. E esses 2 chifres e o bode peludo na verdade, a Grécia. E esse chifre, tá? Veja que esse bode, ele tinha um chifre notável entre os olhos. Esse chifre que o bode tem é o rei. Quem é o rei da Grécia? Alexandre o Grande. Daniel está vendo uma coisa que ainda vai acontecer. Nós hoje estamos vendo coisas que já aconteceu. Para isso você vai ter que ir na história, estudar a história do que aconteceu após esse dia. Você vai ter que voltar na história e entender. Então este chifre grande é Alexandre o Grande. O bode é o rei da Grécia. E ele chegou, e realmente Alexandre ele vai destruir o Império Medo-Persa. Porque depois da Babilônia vem o Medo-Persa, que é o carneiro com 2 chifres. Por que 2 chifres? Porque são 2 reis. Os Medos e o Persa juntos acabaram com o reinado da Babilônia. Você vai ver isso em Daniel 5, quando os Medo-Persas matam, né? Onde que Daniel ele vê a interpretação da mão misteriosa, em que Belsazar vê escrito Mene Mene Tekel Farzim, que significa pesado foste na balança, fosse achado em falta, Deus contou o teu tempo, então tirou o teu reino. E naquela mesma noite, os Medo-Persas invadiram e mataram Belsazar. Então, os Medo-Persas são esse carneiro, e o bode é Alexandre o Grande. Só que o texto está dizendo aqui que este bode se engrandeceu. Depois que ele vence os Medo-Persas, o reino dele se expandiu, ele se engrandeceu, foi muito grande. Só que a Bíblia está dizendo, no verso 8,
que aquele chifre foi quebrado e no lugar subiram outros 4 notáveis. Subiu 4 chifres depois do bode. Por quê, irmãos? Porque Alexandre ele não tem filhos. Alguns dizem até que Alexandre o Grande era homossexual, mas ele não tem filhos. E ele não tem filhos, então o seu reino não passou para os seus filhos, passou para os seus 4 generais. Quem eram os generais? Ptolomeu, Cassandro, Lisímaco e Seleuco. Seleuco, de onde veio os Seleucidas, da onde também veio Antíoco Epifanes, que profanou o templo. Isso aí já é outra coisa que vai falar aqui nas 2.300 dias, 2.300 tardes de manhã, que eu já falei também no outro áudio. Então, esses 4 reinos se levantam desse um chifre que é Alexandre. Como Alexandre não tinha filho, o seu reino foi dividido. Uma parte ficou com o sul, oriente, ocidente e com o norte. E de um deles, irmão, verso 9 do capítulo 8. E de um deles quem? De um desses chifres, ok? De um dos 4 chifres. Ou do reino de Seleuco, de Ptolomeu, Cassandro, Lisímaco, um dos 4, surgiu um pequeno chifre que cresceu para o sul. Então aqui está esse pequeno chifre, é o anticristo. Tá? Por quê? Ele vai se engrandecer contra o exército do céu. Vai jogar as estrelas por terra. As estrelas são os anjos de Deus na terra, são os santos do Altíssimo, ok? Se engrandeceu contra o príncipe do exército, se engrandeceu contra Jesus, se engrandeceu contra Deus. Ele estabeleceu a abominação da desolação, tá? Ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Aí Gabriel, verso 15, Daniel vê, mas não entende. Hoje nós só entendemos porque isso já aconteceu, então fica fácil para nós. Mas Daniel não sabe o que vai acontecer. Então, verso 15, a Bíblia diz que Daniel procurou o significado, e isso que apresentou-se diante dele uma semelhança de homem. E uma voz, dentre as margens do rio lá, e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, vindo ele, me amedrontei e cair com o rosto em terra, e me disse: filho, entende, porque esta visão aconteceu no fim do tempo. Então, esta visão de Daniel é para o fim do tempo, não é para aquela época. O ápice do cumprimento seria no fim dos tempos. Verso 18, estando eu falando comigo, caí adormecido com meu rosto de terra, porém me tocou, me fez estar em pé. E disse: eis que te farei saber o que de acontecer no tempo da ira. Nós já estudamos aqui em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, sobre o que significa o tempo da ira. O tempo da ira de Deus é a grande tribulação. Então o anjo disse, o anjo Gabriel, eu vou te fazer o que é de saber o que é de acontecer no tempo da ira, porque isso pertence ao tempo determinado do fim. Então aquele carneiro que viste com os 2 chifres é o rei da Média e da Pérsia. Então aqui ele está explicando agora quem são aqueles 2 chifres de Daniel. O bode peludo é o rei da Grécia. Quem era o rei da Grécia? Alexandre. Esse é o primeiro rei. É o que está escrito aqui no verso 21. Ter sido quebrado, levantando-se 4, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, ele levantará um rei feroz, semblante em adversões, e se fortalecerá com seu poder, mas não com a sua própria força. Então aqui Daniel está falando que vai haver este reino que na verdade fora dividido, e dentre esses 4 chifres se levantará um rei feroz. Esse rei feroz é o que está descrito em Daniel 9:27, um príncipe que fará aliança com muitos, quebrará esta aliança. Então a Bíblia diz que ele fará o que aprover, destruirá o poder do povo santo, pelo seu entendimento fará prosperar o engano na sua mão, destruirá muitos que viverem em segurança, se levantará contra o príncipe dos príncipes. Quem é o príncipe dos príncipes? Jesus. Mas sem mão será quebrado. Então nós vemos aqui no texto que esse chifre pequeno é o anticristo. E da onde que ele virá? Se você ler o capítulo 11, vai falar sobre uma guerra longínqua que vai haver entre esses reis, esses 4 reis. Depois que saiu de Alexandre, vão entrar numa guerra muito prolongada entre eles durante a história, e o rei que vai prevalecer é o rei do norte.
tá? É o rei do norte. E este rei do norte é na região onde fica a Síria, a Turquia e etc. Então, o que você tem que fazer? Nós temos que olhar para aquilo que a Bíblia descreve, para aquilo que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que este rei ele virá do norte, este reino do norte é da região onde se encontra hoje a Turquia. E onde você vai pegar mais uma dica? Só para concluir esta parte aqui. A Turquia, ela faz um papel na Bíblia em vários pontos, porque em Daniel capítulo 2 vai falar sobre a estátua de Daniel, aquela estátua que tinha 2 pernas de ferro, o reino de Roma, ele foi dividido em 2 partes, por isso que é 2 pernas, o reino oriental e o reino ocidental. O reino ocidental ficou onde estava a antiga Roma, que perdeu seu poder, e depois o reino oriental é onde estava a antiga Constantinopla, que foi tomado pelos otomanos, e depois que foi tomado pelos otomanos, ali acabou de vez o reino de Roma, e passou a existir o reino de ferro misturado com barro, Daniel capítulo 2, onde essa pedra viria do céu e acabaria com todos os reinos. Este pé misturado com barro, ferro misturado com barro, na verdade, a palavra mistura ali, em Daniel capítulo 2, é a palavra árabe. Então é um reino árabe que vai haver nos últimos tempos, que já está em formação por muitos países. Então no capítulo 8 vai falar sobre esse reino do norte que é a Turquia. Você vai ver em Apocalipse 2 o Senhor Jesus falando com a igreja de Pérgamo: eu sei onde está o teu trono, conheço onde tu habitas, que é onde está o trono de Satanás. Então onde Jesus está dizendo que está o trono de Satanás, em Pérgamo. Pérgamo fica na Turquia. Em capítulo 13 verso 2 diz que o dragão deu seu trono para a besta. Onde está o trono? Na Turquia, foi dado para a besta. Apocalipse 16 foi derramado o cálice da ira de Deus sobre o trono da besta. Então o trono da besta, né, biblicamente está na Turquia. Turquia, já falei no Armagedon, onde vai ser desenrolado, naquela mesma região onde vai ser desenrolado o Armagedon, porque Satanás acha que tem um direito sobre aquela região. Então a Arca de Noé também pousou no Monte Ararat, que fica na Turquia, onde começou toda a civilização. Então a Turquia ela faz um ponto fundamental em todo esse desenrolar desse mistério. Então aí nós já temos uma pequena dica, ok? Da onde virá o anticristo. Se você for para o capítulo 11 também, você vai ver uma coisa muito interessante, que vai falar que eles virá até o verso 24, ele virá caladamente dos lugares mais férteis da província. A palavra fértil aqui significa places, que significa óleo e gordura. Ele vai tomar os reinos, os poços de petróleo. Ele virá da província. A palavra província aqui, no verso 24, significa Medina. Ele tomará os poços de petróleo de Medina. Então, irmãos, é um rolo muito profundo. Daqui a pouco eu vou continuar falando sobre esse assunto. Paz do Senhor a todos.